Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a elaboração de layout de mapas no QGIS. Esse assunto será abordado em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos configurar os dados de tema, configurar os dados de fundo e colocar os rótulos. Em seguida nós vamos configurar o papel, margens, inserir visualização dos dados, grade, norte, escala e legenda. E aí no segundo vídeo eu vou abordar a inserção de dados em diferentes escalas, como a localização dos dados ou escalas em maior detalhe. O mapa elaborado será um mapa qualitativo com implantação zonal, distinguindo as mesorregiões do estado de Goiás. Vale lembrar que os arquivos utilizados nesse trabalho podem ser baixados no link que está na descrição do vídeo. Vamos lá então! Aqui nós temos o arquivo com as mesorregiões e o arquivo com os estados do Brasil, menos Goiás, para compor o fundo do mapa. Abrindo a tabela de atributos, verificamos que o arquivo das mesorregiões tem uma coluna chamada Nome Meso, com o nome das mesorregiões. E o arquivo fundo tem uma coluna UF, com a sigla de cada estado vizinho. Para organizar melhor os dados, eu vou agrupar as camadas, criando um grupo chamado Mapa. Para configurar o arquivo com as mesorregiões, vamos clicar com o botão direito sobre a camada, selecionar a opção Propriedades e em seguida a aba Estilo. Altere a representação de símbolo simples para categorizado e selecione a coluna Nome Meso para fazer a categorização. Vamos alterar o estilo, deixando a representação sem borda e em seguida clicamos em Classificar. Observe que foi criada uma classe de representação para cada mesorregião e uma classe em branco. Essa classe está associada aos polígonos que não tem nenhum dos atributos listados acima. Como nós não temos nenhum polígono nessa condição, nós vamos simplesmente remover essa classe. Para o arquivo de fundo, nós vamos novamente para a aba Estilo, configurar o preenchimento dos polígonos com um tom de cinza claro e a borda em cinza escuro. Mas isso é apenas uma sugestão. Aí, em seguida, nós vamos selecionar a aba Rótulos. Na opção que está escrito Não rotular, selecione a opção Mostrar rótulos para as camadas. Nós vamos alterar o texto para a fonte 12 e colocar a cor com um tom de cinza próximo ao utilizado para a borda dos polígonos de fundo. Aí, finalmente, vamos selecionar a coluna UF no campo Rotular com. Assim, podemos fazer a leitura das siglas dos estados vizinhos e também identificar as mesorregiões do estado de Goiás que estão com diferentes cores. A respeito do layout propriamente dito, o QGIS trabalha com uma interface gráfica separada, chamada compositor de impressão. Mas antes de abrir o compositor, vamos alterar uma configuração muito importante. Selecione o menu Configurações, Opções. Na aba Compositor, altere o estilo da grade para cruz, o espaçamento para 5 mm e a tolerância para 5 pixels. Essas configurações devem ser feitas antes de trabalhar com o layout, pois algumas, mesmo sendo alteradas posteriormente, não alteram layouts ou compositores criados previamente, apenas novos compositores. No menu Projeto Compositores de Impressão, você pode visualizar os compositores existentes. No nosso caso, ainda não existe nenhum. Também temos a opção de Gerenciador do Compositor, que vamos tratar no final do vídeo. E finalmente, a opção Novo Compositor de Impressão. Selecione essa opção, defina um nome para o seu compositor e clique em OK. No compositor, nós temos a barra lateral de ferramentas que permite percorrer o mapa e inserir os dados, como legenda, norte, entre outros. Temos também o painel de itens, que permite identificar cada item que for adicionado ao mapa. E logo abaixo, o painel com as abas Composição e Propriedades do item. Para configurar o papel, no painel Composição, selecione o formato A3, orientação Paisagem, e configure a resolução em 300 dpi. Antes de inserir os dados, selecione o menu Visão e ative as opções Mostrar grade e Atrair para grade. Essa é aquela grade que foi configurada agora há pouco, antes de criarmos o compositor, e vai auxiliar bastante durante a elaboração do mapa. Existem várias maneiras de desenhar as margens e espaços em um mapa. Eu vou apresentar a maneira como eu acho mais simples e que mantém um bom controle dos espaçamentos ali para deixar tudo bem uniforme, com os espaçamentos ok. Para deixar uma margem de 2 cm em todo o mapa, clique em Adicionar forma, Adicionar retângulo e desenhe um retângulo ocupando quase todo o papel. Aproxime dos cantos
e mova os vértices deixando um espaço de 4 marcações de 5 milímetros da grade, que vai corresponder aos 2 centímetros. As propriedades do retângulo criado podem ser alteradas lá no painel Propriedades do item, como tamanho, cor, borda, a própria posição desse retângulo. Aí nós vamos alterar a espessura da borda para 1 milímetro e deixar o preenchimento transparente. Observe que no painel de itens, o retângulo criado já aparece e ao selecioná-lo, o nome fica em negrito. Ao desenhar outro retângulo no papel, observe que aparece mais um elemento no painel de itens. Você pode selecionar o objeto clicando diretamente sobre ele ou selecionando o nome no painel de itens. Eu recomendo que você faça a seleção clicando no painel de itens, para evitar que você mova acidentalmente algum item ou altere ele. Apertando a tecla F2, é possível alterar o nome do item, facilitando a sua identificação. Alterando a ordem dos itens no painel, automaticamente a ordem de visualização dentre esses itens ela é alterada. Você também pode selecionar os objetos com um retângulo envolvente ou clicando sobre os objetos com a tecla Shift apertada. Ainda é possível agrupar os objetos e os grupos também podem ser desfeitos. Os objetos ainda podem ser bloqueados para evitar alterações não desejadas. Isso pode ser feito clicando no quadrado lá na barra de ferramentas superior ou marcando a caixinha sobre o cadeado no painel de itens para cada objeto. Para apagar um item, basta selecioná-lo e apertar a tecla Backspace. A tecla Delete não apaga itens do compositor de impressão. Para inserir a visualização dos dados, utilize a ferramenta Adicionar novo mapa, localizada na barra de ferramentas lateral. Vamos inserir a visualização dos dados sem muito controle mesmo. No painel de propriedades do item, procure a opção Posição e Tamanho e digite x igual a 30 mm e y igual a 30 mm. Este valor refere-se à posição do objeto em relação à origem do papel, que nesse caso é o ponto superior esquerdo da folha. Digite também largura e altura igual a 235 mm, para termos a visualização dos dados em uma área quadrada. Observe aí que a área de visualização dos dados manteve uma distância uniforme em relação à margem que criamos para o papel. Até agora, nós trabalhamos no mapa utilizando a ferramenta Selecionar, Mover Item. Porém, temos outra ferramenta muito útil para trabalhar com a visualização dos dados, que é a ferramenta Mover Item do Conteúdo. Com ela, nós conseguimos movimentar a visualização dos dados dentro da janela que nós criamos. Conseguimos também aumentar e diminuir a escala, porém de forma pouco controlada. Sempre retorne para a ferramenta Selecionar ou Mover Item, para evitar alterações indesejadas na escala e posição dos dados dentro da janela. Nesse momento, os dados ainda não estão centralizados, tampouco com alguma escala ajustada. Para centralizar os dados, nós vamos voltar lá no QGIS, mandar centralizar a visualização nos dados de Goiás. Em seguida, nós vamos voltar no compositor de impressão, no painel Propriedades do item. Aí você vai até a opção Extensão e clique em Fixa o mapa à extensão da tela. Nessa ferramenta, você vai configurar a visualização dos dados no compositor com a mesma abrangência da tela do QGIS. Ou seja, os dados do estado de Goiás agora estão centralizados. Mas se você for na opção Escala, você vai verificar que o valor não é muito usual, é um número muito quebrado. Para esses dados e neste papel, ou seja, nesse trabalho, a escala que mais se ajusta ali foi escala de 3 milhões. Digita aí, 3 milhões como valor de escala. Agora sim, nós conseguimos visualizar os dados do mapa centralizados com uma escala e abrangência corretas, definidas aí, tudo certinho. Aí tem uma dica. Ao elaborar o mapa, lá no QGIS, os dados devem estar com os símbolos e cores desejados. Observe que se nós voltarmos no QGIS e desligarmos a camada fundo, ao retornar para o compositor de impressão e clicar em atualizar pré-visualização, os dados de fundo vão sumir. Aí volta no QGIS e liga a camada fundo. Aí se nós marcarmos as opções travar camadas e travar estilos para as camadas aí no compositor, mesmo fazendo alteração no QGIS, olha só, e voltando aqui no compositor, os dados apresentados no compositor não sofrem mais alteração. Mas para garantir, vamos voltar no QGIS, deixar tudo ligado, tudo certinho.
O item visualização dos dados também tem uma opção de moldura. Habilite-a no painel de propriedades do item e configure uma moldura com espessura de 1 milímetro. Um item que é opcional nos mapas, mas é muito interessante e que agrega bastante qualidade, é a utilização de grades. No item grades, clique no símbolo mais de cor verde para adicionar a grade. Os dados têm abrangência estadual e estão referenciados no Datum Sigas 2000, com coordenadas geográficas. Confirme o SRC da grade. Nesse caso, o intervalo especificado será em graus decimais. No item Unidades do intervalo, selecione unidades do mapa e em seguida defina o intervalo x e y com valor de 2 graus. Se nós estivéssemos trabalhando com coordenadas UTM, muita gente tem problemas nessa configuração. As unidades do mapa seriam em metros. E aí provavelmente nós usaríamos múltiplos de 1000, para que a grade fique com intervalos em quilômetros e fique mais coerente ali com a visualização dos dados. Agora veja que a grade já aparece no mapa. Para que a grade não se destaque muito em relação aos dados, altere o estilo de linha sólida para linha pontilhada, e substitua a cor preta por um tom de cinza escuro. Mas, novamente, essa é uma configuração pessoal. Porém, observe que a grade agora ela não se destaca tanto em relação aos dados. Isso facilita a interpretação dos dados temáticos, que são de fato o objeto do nosso trabalho. As grades não podem chamar tanto a atenção, não podem se sobressair em relação aos dados que estão sendo representados no mapa. As grades ainda podem apresentar coordenadas, e para configurá-las, ative o item Desenhar coordenadas. O formato ele pode ser decimal, graus, minutos, segundos, e tem a opção com sufixo, que é a letra leste, oeste, norte ou sul, ou o sinal de mais e menos, quando não tem a opção de sufixo. E outras opções. Selecione a opção decimal com sufixo. Alinhe todas as coordenadas para fora da moldura e configure as coordenadas esquerda e direita no sentido vertical ascendente. E para finalizar a grade, altere a fonte para o tamanho 12. E como o nosso intervalo é de 2 graus, não precisa de casas decimais, então configure a precisão da coordenada como 0. Está pronta a nossa grade. O próximo item a ser inserido no mapa é a legenda, que é um elemento obrigatório. Para criar uma legenda, selecione a ferramenta Adicionar nova legenda e crie a legenda na área vazia à direita da visualização dos dados. Não precisa ter muito cuidado aí de onde posicionar ela não, depois a gente vai organizar. A primeira opção no painel de propriedades do item permite alterar o texto do título da legenda. Dá para mudar o alinhamento, buscar os itens de acordo com o mapa inserido. No nosso caso, nós temos apenas um mapa, mas no segundo vídeo sobre layout de mapas, nós vamos abordar a inserção de várias escalas no mesmo mapa. E aí essa partezinha aí vai ser muito importante, anota aí. Aí observa que a legenda, ela traz todos os itens que estão ativos lá no QGIS, com o mesmo nome que foi apresentado lá. De maneira semelhante à visualização dos dados, qualquer alteração nos dados do QGIS será transmitida para o compositor de impressão, a não ser que a opção Atualização Automática esteja desabilitada. Nós podemos alterar o nome dos itens clicando na seção Itens da legenda, nas propriedades do item, com um clique duplo sobre o item a ser renomeado. Também é possível remover itens clicando no botão menos de cor vermelha e adicionar itens clicando no botão mais de cor verde. Também é possível alterar a posição dos itens na legenda e até mesmo removê-los do grupo mapa que foi criado lá no QGIS. Também é possível criar grupos para redistribuir os itens da legenda. Então, renomeie as camadas e altere a ordem conforme apresentado aqui no vídeo. Navegando pelas propriedades do item, também é possível alterar as fontes, número de colunas, espaçamentos, entre outras propriedades. Existe a opção de habilitar a moldura da legenda, mas eu particularmente prefiro inserir os itens no mapa e em seguida construir as molduras com retângulos de preenchimento transparente, e aí posicionar os itens dentro destes retângulos. Então, por enquanto, deixe a legenda sem a moldura para que depois a gente faça as alterações necessárias. Para inserir a escala, utilize a ferramenta Adicionar nova barra de escala. A barra de escala deve estar associada a um mapa, no nosso caso, ao mapa 0, e pode ser do estilo caixa simples,
caixa dupla, linhas tracejadas e até mesmo numérico. Nós utilizaremos caixa simples. Ao alterar a escala de visualização dos dados, automaticamente a barra de escala inserida também será atualizada. A unidade da barra de escala pode ser em metros ou em unidades do mapa. Nós vamos especificar a unidade em metros, mesmo trabalhando com coordenadas geográficas. O multiplicador da unidade é importante para diminuir a quantidade de dígitos dos números da barra de escala. Colocando um multiplicador 1000, por exemplo, a nossa barra de escala terá a distância expressa em quilômetros. Os segmentos podem ser em quantidade fixa com intervalos específicos, além de outras formas. Nós utilizaremos 2 segmentos à esquerda e 4 segmentos à direita, com espessura fixa de 75.000 unidades, ou seja, 75 quilômetros. Depois, adicione mais uma barra de escala, porém especifique o estilo numérico, que deverá mostrar a escala de 1 para 3 milhões, que é a escala do nosso mapa. Para inserir o símbolo de orientação com o norte, selecione a ferramenta Adicionar imagem e delimite uma região na parte vazia do mapa. No painel de propriedades, abra a opção Buscar pastas e aguarde até que as imagens do banco de dados sejam carregadas. Você também pode especificar imagens que você já tenha em seu computador. Selecione um dos símbolos que estão associados à indicação do norte e, em seguida, ajuste o tamanho para ficar proporcional ao mapa. A indicação de norte também pode ficar sobreposta à região dos dados, desde que fique sobre uma região do fundo do mapa. Os demais itens do mapa são textuais e podem ser inseridos com a ferramenta Adicionar novo rótulo. O conteúdo do texto pode ser alterado no campo Propriedades principais do painel de propriedades do item. No campo Aparência, a fonte, tamanho da fonte, cor e alinhamento do texto podem ser alterados. Existe a opção de moldura do texto, que pode ser utilizada para delimitar os espaços no carimbo do mapa, ou o texto pode ser criado sem a utilização de moldura e inserido, delimitado posteriormente por retângulos de preenchimento transparente. No nosso caso, vamos criar o texto de título do mapa, que é Mesorregiões do Estado de Goiás, com fonte de tamanho 14, centralizado no centro e no meio, com moldura ativada e posicionado mantendo a proporção entre as margens da parte superior direita do mapa. Em seguida, os itens de fonte dos dados, parâmetros cartográficos de datum, tipo de coordenada, autoria do mapa, data da elaboração e demais informações textuais podem ser inseridos. Deixe apenas um retângulo de 115 mm de largura por 85 mm de altura para inserirmos o mapa de localização, que será o conteúdo do próximo vídeo. Nos próximos segundos vamos finalizar o mapa e em seguida eu vou abordar a impressão do layout e como salvar um modelo de layout para que você possa utilizar o mesmo modelo em vários mapas. Para exportar um mapa em formato PDF e poder imprimir em qualquer lugar que não tenha o QGIS instalado, clique no menu Compositor e selecione a opção Exportar PDF. Escolha o local onde você vai salvar o seu arquivo e pronto, qualquer visualizador PDF consegue abrir ele sem nenhum problema. Para salvar como modelo de layout e poder aproveitá-lo para elaborar novos mapas, clique no menu Compositor e selecione a opção Salvar modelo, para salvar o arquivo com a extensão QPT. Agora, volte ao QGIS e abra um novo projeto. Abra o gerenciador de compositor e adicione um novo compositor a partir de um modelo específico e selecione o modelo que você criou anteriormente. Dê um nome para um novo compositor e clique em OK. Observe que o layout foi criado a partir do modelo anterior. Basta adicionar as feições no QGIS e a finalização do mapa já está bem adiantada, facilitando bastante o trabalho.
A legenda e visualização dos dados também foi importada, porém, como nós não temos nenhum dado, ele não está visível. Ao importar um arquivo no QGIS e no compositor de impressão, você mandar visualizar a extensão da tela no mapa, automaticamente seus dados serão visualizados. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Sinta-se convidado a se inscrever no canal, a curtir e a comentar os vídeos. Muito obrigado.